Oi, gente, aqui é essa, tudo certinho, tudo joinha, tudo beleza? Prontos para iniciar mais uma semaninha? Dessa vez nós não iniciaremos com história, iniciaremos com língua portuguesa, tá? O que será que nós vamos ver hoje, galera? Bom, hoje nós vamos falar então sobre o relato pessoal, em que é o que? É o gênero textual que vocês vão fazer lá no trabalhinho de português e história. Lembra disso? Então vamos ver sobre isso, como é que faz, certo? Para vocês conseguirem ali fazer então, tá bom? Só que antes nós vamos relembrar lá sobre o uso da vírgula, que foi a proposta que nós fizemos lá na outra aula, tá? Então vamos conferir o vídeo que os colegas de vocês enviaram. Tentativa para chamar e invocar. Precisa ser separado com a vírgula. Exemplos. Crianças, vamos entrar. O quarto elemento. Ele é usado quando em uma frase há listas. A explicação é para separar elementos em listas. O exemplo: eu comprei laranja, maçã, uva, manga e banana. Supressão do verbo. Vou falar uma explicação. Para não repetir o verbo, a gente usa a vírgula. Vou falar um exemplo. Eu gosto de comer pizza, extras a hambúrguer. Eu só não coloquei extras gosta, porque daí ia ficar muito repetitivo, tá? Tchau. Bom, pessoal, então lá na página 30 nós conseguimos ver ali, tem ali todo o registro escrito sobre o relato pessoal, tá? Então, gente, o relato pessoal, quem é que escreve o relato? Relato pessoal, gente, quem escreve é quem tá escrevendo, nada mais do que isso, tá? Então vejam, as pessoas que querem contar algo sobre o cotidiano, algo que viveu ou algo que observou, então ela faz esse relato escrito, tá? Por quê que ela escreve isso? Então ela escreve como uma forma de se expressar ou até mesmo para deixar registrado aquilo. E gente, esse relato, esse registro que essa pessoa escreve, futuramente pode servir como documento histórico. Sabia disso? Então, um exemplo, gente, muito claro disso é o diário, tá? Então, quem aí nunca teve um diário, foi lá e anotou algo que aconteceu no seu dia? Então, foi uma forma de você, né, de você se expressar, de colocar ali para fora, de deixar marcado, registrado para futuramente você ler e falar assim: nossa, olha lá o que aconteceu tal dia, nem lembrava. Ah, então foi esse dia que isso aconteceu, tá? E dependendo, né, do relato, do que aconteceu, o tempo que durou esse registro, então ele pode virar documento histórico. Muitas coisas que pesquisadores encontraram foram através desses relatos, tá? Então lá no século não sei quantos, alguém fez um diário lá de algum acontecimento importante e vejam só, aquilo virou um documento histórico, né? Se passaram muito tempo e aquilo registra o que aconteceu de fato naquela época. Hoje em dia nós temos várias formas de registrar, né, gente? Toda hora nós estamos lá filmando algum acontecimento, estamos lá tirando foto. Antigamente não era assim, antigamente era mais através do registro escrito, tá? E, gente, quem é o público-alvo? Quem? Então, quem se interessa de saber sobre vamos dizer assim, a vida das pessoas, né? Não exatamente, tá, pessoal? Mas quem se interessa por esses tipos de acontecimentos, porque muitas vezes esses relatos pessoais são escritos por meio de crônica. Nós já vimos sobre crônica que tem gente que se interessa por esse tipo, tá, pessoal? Bom, então agora que nós já vimos sobre o relato pessoal, que é tudo ali certinho, vocês podem ler ali depois
bem certinho. Bom, então agora nós vamos ler um relato pessoal, tá? Então, gente, vamos lembrar que o relato pessoal nada mais é o quê? Lá na página 25 vocês conseguem encontrar certinho lá que o relato pessoal é quando alguém quer deixar registrado algo que viveu, pra ficar para a posteridade, para lembrar, certo? Algo que marcou. Ou, de repente, até mesmo pensamentos. Pensando nisso, lá na página 22, nós temos um relato pessoal da Roseli Saião, que ela é uma psicóloga e consultora educacional. Ela nasceu lá em 1950, pessoal. Ela nasceu em 1950, mas esse texto foi publicado lá em 2014. Vejam lá o título: A Copa como mediadora social. Que será que quer dizer isso, hein, gente? Então vejam, ela está falando lá da época da Copa 2014, né? Então, qual Copa será que ela está se referindo? Gente, então olhem só, ela fala várias coisas. Ela começa o texto então falando que a Copa funcionou como mediadora social. Então quer dizer que a Copa uniu as famílias. De que forma? Então vejam, ela começa falando que no início, que antes, né, até então, as fotos publicadas em redes sociais eram somente dos pais ou eram somente dos filhos, tá? Agora não, ali na Copa se via foto da família toda junto, se via essa interação, certo? O que mais que se via? A família torcendo juntos, então todo mundo sentava lá no sofá, torcendo junto, cantando hino junto, certo? Vivenciando esse momento todo mundo junto, não separado, certo? Vocês aí já viveram um momento assim com a família de vocês? O que mais que ela fala? Que houve mais conversa entre a família, então seja sobre a Copa, principalmente sobre o futebol, sobre a Copa, certo? Então houve mais diálogo entre pai, entre filho, houve bolão ali. Ela fala também sobre os pais que gostam de futebol, que costumavam viajar pra ir no jogo do time que torcia, ia sozinho, mas dessa vez não, então já levava a família toda junto lá para assistir a Copa do Mundo. E o que ela fala também, gente? Que ela percebeu ali, essa interação foi muito importante. Por quê? Porque, gente, até então era o tempo ali era muito do eu. O que ela quer dizer muito do eu e pouco do nós? Então eu quero, eu faço, eu. É uma fase bastante egoísta, certo? Vocês já devem ter ouvido falar que a sociedade hoje é muito egoísta. É tudo eu, é o que eu quero, é o que eu desejo, eu faço o que eu quero. Bom, mas e o nós? Então, esse pensamento em nós vamos fazer, nós podemos, sabe? Então vamos assistir, vamos brincar, vamos passear e não só eu. Então ela percebeu o quê? Que ali essa interação toda da família deixou um pouco de lado esse só eu e influenciou ali o nós, que é o importante. Então, pessoal, a família viveu em grupo, não de forma individual, certo? Então, coloquem as crianças para fazer as atividades dela e cada um faz a sua proposta. Então, eles acabam se unindo, criando um vínculo. Porque o que mais que ela acrescenta ali, gente? Que o que acontece? Muitas vezes os pais tentam essa proximidade com os filhos, né? Então eles acabam perguntando, o que você fez? Gostou? Não sei o quê. E fica nisso. E muitas vezes o filho acaba não se abrindo com os pais. Então fica difícil criar esse vínculo ali. E a Copa estava conseguindo que se criasse esse vínculo, certo? Que esse individualismo acabasse, então, se deixando de lado. E ela deixa também, gente, como propostas ali, sugestões de como criar o vínculo com a família, certo? Então, ao invés de ficar só pergunta e resposta, tá tudo bem, você gostou, não gostou, o que aconteceu? E ao invés de só assim,
só nos momentos difíceis se unirem, ou só nos momentos de glória se unirem, ela propõe que não, que essa união, que esse envolvimento com a família seja no dia a dia, então que façam as propostas juntas, certo? Então, ali no cotidiano, cada detalhe, cada coisinha, então a família se una e façam juntos, certo? Não cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Não cada um no seu quadrado, tá, pessoal? Então, resumindo, é isso que ela fala, tá? Então, eu espero que eu tenha contribuído ali com vocês, para vocês interpretarem o texto, beleza? Depois, então, vocês ali respondam as questões referentes a ele lá na página 24 e 25. E, gente, o que eu quero que vocês percebam, tá? Então, a Roseli, essa psicóloga, ela fez esse relato pessoal. Então, perceberam como que foi esse relato? É tudo aquilo que ela observou. Então, ela observou as redes sociais, as fotos das famílias, ela percebeu, ela observou esse relacionamento das famílias durante a Copa. E ela comparou esse comportamento com antes. Então, o comportamento das famílias durante a Copa, que foi uma família bastante unida, bastante integrada, foi diferente da família antes da Copa. Vai cair um toró, gente, graças a Deus. Chuva. Então, foi diferente. Então, ela observou esses fatos e ela falou sobre ele, tá? Então, é isso que vocês vão fazer também lá no trabalhinho de vocês. E observem que ela escreveu em primeira pessoa. É um relato pessoal dela, gente. Então, ela escreveu em primeira pessoa. E vocês também vão escrever em primeira pessoa o relato de vocês, certo? Como se vocês estivessem escrevendo lá um diário sobre aqueles acontecimentos. Beleza, pessoal? Bom, galerinha, então é isso, tá? Espero que tenham compreendido esse relato pessoal, que é o quê? Que é essa escrita de algo que aconteceu. Então, aconteceu alguma coisa comigo? Eu quero deixar registrado. Ou eu tive um pensamento aqui de alguma coisa que eu vi, isso me levou a ter tal pensamento, então eu vou deixar registrado, tá bom? É essa a intenção do relato pessoal, beleza? Então é isso, ó. Um beijão pra vocês e até.